Agora, interessante, o presidente Bolsonaro postou na rede social ainda falando da questão de comprovante do voto digital. Comprovante em papel para o voto digital. Tem gente que veio com essa falácia de dizer volta ao voto de papel. Não, não volta ao voto. Não volta ao voto de papel, ao sistema antigo. Não tem nada disso. Continua o voto eletrônico. Só que com... Olá! Primeira coisa que eu quero registrar é uma formatura de uma mulher em veterinária na Universidade Federal de Mato Grosso. O nome dela é Francisneide Avelino Canezake Nazocaeno. Ela é da comunidade Halite Paresi e vai trabalhar agora nessa comunidade como veterinária. É um grande exemplo essa comunidade de produção agropecuária de etnia indígena. Muitos que de lá abandonaram a comunidade para buscar vida na cidade estão voltando. Alguns estão se formando, como é o caso dela. Parabéns. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, então, o primeiro assunto, né, na sexta-feira a gente não conversa sobre os assuntos do dia, então vou começar com o assunto da sexta-feira, que foi a chapa Lula-Alckmin fechada, PT com PSB. Não é Lula versus Alckmin, como a gente costumou a ver, né? É Lula e Alckmin. Muita gente está dizendo que foi para tirar o Alckmin da sucessão paulista, que ele mais uma vez ganharia a eleição, mas aí tiraria chances de Haddad. Então Lula pegou Alckmin, botou como vice e abriu o caminho, né, para Haddad ter voto lá, né, onde está a Tarcísio também, né, e os bolsonaristas estão jogando declarações de Alckmin pela vida toda a respeito de Lula, né? Vai ser difícil de engolir isso, de digerir isso. Tem muita gente do lado de Lula que não gostou. Ou seja, está havendo uma trepidação na candidatura. Está se falando até problemas de saúde de Lula, né? Essas últimas declarações, essa pilha de declarações totalmente desbaratadas que eu disse aqui que, olha, só pode ser que ele está tentando inviabilizar sua própria candidatura, porque, no fundo, não quer ser candidato, né? Uma coisa muito estranha. Bom, outra coisa que aconteceu aí foi no domingo ou no sábado, Sérgio Moro, que está fazendo campanha nos Estados Unidos, não sei se ele é Partido Democrata ou Republicano, está a quase 8 mil quilômetros de distância de São Paulo, por exemplo, do Paraná, declarou que ele não desistiu da presidência da República, que ele continua candidato à presidência da República, né? O que ele disse que não vai ser candidato é candidato a deputado federal. Eu estou achando que ele vai sobrar para ele uma candidatura de deputado estadual, se ele não quiser federal. Porque em Boston, a 8 mil quilômetros de distância, a senadora Simone Tebet, do MDB, falando lá para uma plateia de um seminário sobre Brasil, disse que no dia 18 de maio, os presidentes dos 3 partidos, o dela, MDB, o União Brasil e o PSDB, vão anunciar um candidato que vai representar esses 3 partidos, que seria o candidato de centro. E ela chegou a dizer que já está decidido que quem vai disputar essa indicação são ela, pelo MDB, o João Dória pelo PSDB e o Luciano Bivar pelo União Brasil. União Brasil é um partido grande e tem uma pessoa que só os iniciados em política sabem quem é, né? Mas, enfim,
anunciou isso e expressamente excluiu Sérgio Moro. Então, é um Titanic que está navegando em direção ao iceberg, já se vê o iceberg pela frente. Ele está no União Brasil, ele diz que é candidato, mas não é. Né? Então, o que vai acontecer aí, a gente já é previsível. Né? Um assunto que a gente não comentou aqui foi aquele, porque na hora que a gente estava conversando, estavam votando, ainda não teve o resultado. Eu faço questão de lembrar que 249 deputados votaram por censurar você na rede social. Votaram para dar urgência para aquele projeto de lei que o Alexandre de Moraes e o ministro Fachin foram lá pedir urgência para o presidente da Câmara botou em votação. Por sorte, não atingiu o número de votos necessário. Faltaram 8 votos. Por coincidência, né, o Novo tem 8 deputados que não votaram a favor desse... e o Novo, então, está lembrando disso, né? Que não quer saber de censura. Aliás, a Constituição não quer saber de censura. Vocês estão cansados de me ouvir aí citando o artigo 220 da Constituição. Né? Não haverá censura sobre atividade artística, política, ideológica. Né? É livre a manifestação do pensamento em qualquer plataforma. Mas 249 deputados queriam censurar você. Aproveite e os censure na eleição de outubro. Dê a sua censura, dê o troco, né? Já que eles queriam. Bom, gente, no Senado ficou feio para o senador Randolph, ou Randolph, não, o nome dele tem um PH no fim, Randolph, que colheu assinaturas para fazer uma CPI lá do MEC, por causa daqueles pastores. E aí a senadora do Espírito Santo, Rose de Freitas, né, botou a boca no mundo. Escuta, eu não assinei, como é que meu nome está aqui? Que história é essa? Quem fraudou o meu nome? No plenário, e o senador Randolph teve uma crise de riso nervoso. Quase não conseguia falar. Bom, logo depois, 2 senadores do Podemos, o senador Oriovisto, do Paraná, o senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, e o senador Weverton, do Maranhão, tiraram as assinaturas. O senador Oriovisto explicou na rede social, dizendo, olha, eu não sou contra a investigação. Aliás, a investigação está sendo feita desde o ano passado, a pedido do ministro Milton Ribeiro. Quando ele percebeu que tinha coisa, mandou para a Corregedoria Geral da República, CGU, da União, e a Corregedoria disse, olha, tem aqui, mas não é de funcionário. Então a gente não pode investigar. Vai para a Polícia Federal. E foi para a Polícia Federal, onde está. Aí o senador Oriovisto disse, olha, eu não vou contribuir para ser mais um palanque eleitoral. Eu chamaria de palanque eleitoreiro, né? Como foi aquela CPI do circo, lá da Covid. Foi uma coisa horrorosa. Talvez pensando naquela, os senadores retiraram a assinatura, os que não assinaram, porque não quero de novo essa coisa. Né? Então está nesse pé, está desidratada a lista do senador Randolph. Agora, a pena que a lista, as assinaturas confirmadíssimas do senador Eduardo Girão, do Ceará, 34 assinaturas, um requerimento para convidar o ministro Alexandre de Moraes para explicar o inquérito do fim do mundo. Até agora, o presidente Rodrigo Pacheco não moveu uma palha sobre isso. Não custa a gente lembrar. Bom,
Uma outra questão, gente, eu vejo na rede social muita gente reclamando que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, fez campanha para alistar jovens que não têm nem a obrigação de votar, mas é facultativo, 16 e 17 anos, está fazendo campanha, e que, no entanto, não faz campanha para os idosos irem votar. Que depois da pandemia ou do fique em casa, tem muita gente que tem medo de sair de casa para votar, né? E tem gente reclamando que o pai, o avô, o tio, a avó mais idosa que tiveram o título cancelado porque não saíram de casa para fazer a biometria com medo da Covid. Eu hoje, há pouco antes de vir para cá, eu entrei para ver se o meu título estava ok. Lá está escrito biometria já recolhida, já feita. Está lá, está tudo normal. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma campanha para os idosos ficarem com título regular e irem votar. Minha mãe morreu depois dos 100 anos e sempre votou. Ela nunca deixou que outro decidisse por ela, porque ela está no mesmo Brasil dos outros, mais jovens, né? Então, vamos fazer campanha pelo tio, pelo avô, pela avó, pelo pai, pela mãe que tiverem mais idade, para não deixarem que os outros decidam por eles. Porque tudo que vai acontecer nesse país, eles talvez são os que mais vão sofrer, porque talvez tenham limitações físicas para reagir, que os mais jovens podem aceitar algum ônus, alguma restrição, algum peso que os mais velhos já não conseguem, né? Então, agora, interessante, o presidente Bolsonaro postou na rede social ainda falando da questão de comprovante do voto digital. Comprovante em papel para o voto digital. Tem gente que veio com essa falácia de dizer volta ao voto de papel. Não volta ao voto. Não volta ao voto de papel, ao sistema antigo. Não tem nada disso. Continua o voto eletrônico, só que com comprovante, né? E aí a gente lembra, né, que o TSE pediu para as Forças Armadas para integrarem uma comissão de transparência das eleições. Eles estão integrando. Só que não estão lá para endossar tudo. As Forças Armadas têm formação no Instituto Militar de Engenharia, no ITA, lá da Aeronáutica, lá em São José dos Campos, o IME lá no Rio de Janeiro, e aqui em Brasília, eu conheço, já estive lá, é o Comando de Guerra Cibernética. O pessoal ali entende do assunto. E fizeram um monte de perguntas, porque examinaram tudo, né? O próprio TSE revelou que houve 712 casos de risco, sendo que 60 e poucos que foram riscos críticos, 68 críticos, 257 riscos altos, né? E a gente sabe, já foi preso um jovem português de 19 anos que entrou, ficou 8 meses circulando nos computadores do TSE. Então, tudo isso é argumento para que o pessoal que é do ramo de guerra cibernética, né, faça a série de perguntas que fez a respeito da segurança lá, né, que a gente precisa. E eu estou falando nisso no Evangelho de Lucas, do Domingo de Ramos, que trata do jumentinho que Cristo montou para entrar em Jerusalém. A última frase diz assim, né, mais ou menos isso, que se calarmos, até as pedras clamarão. De Brasília, Alexandre Garcia.